Bom dia, galerinha linda! Como é que vocês estão? Beleza? Tudo em paz? Espero que vocês tenham um ótimo dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estiverem assistindo, que vocês tenham tido aí um ótimo feriadão, uma ótima semana do saco cheio, né? E vamos que vamos, né? Vamos só trabalhar mais um assunto aqui para trabalharmos nas próximas aulas, ok? Então, fica atento aí que vamos abordar um assunto, um conteúdo que está dentro daquilo que a gente está estudando, né? E nas próximas aulas que estaremos juntos, poderemos discutir melhor o assunto e as possíveis dúvidas. Então, anota aí todas as dúvidas que você tiver e vamos lá. Bom, galerinha, então é isso aí. Nosso assunto agora, que nós vamos trabalhar essa semana, é sobre arte barroca. Então, só lembrando, nós vimos sobre arte renascentista, né, aquele momento ali de explosão de conhecimento, de busca por iluminação pessoal, onde o homem passa a ser o centro do universo, de tudo, né? E agora a gente vai ter uma certa ação ali, uma certa reação ao renascimento. Então, ao mesmo tempo ali que nós temos ali toda essa busca por liberdade de pensamento, por desprender-se da religião que foi lá no Renascimento, vai haver ali, num contexto ali que você já deve ter estudado de contra-reforma, né? Um movimento da igreja para tentar angariar novamente as pessoas de volta. Dorime, interimo ad appare dorime. Nesse contexto nós vemos aparecendo aí a arte barroca surgindo e tomando a sua forma, tá? Então é isso que vamos entender um pouquinho desse estilo. O que é o tal do estilo barroco? Primeiramente, essa palavra barroco, de onde que ela vem? Ela vem, é mais aceito que ela vem dessa palavrinha berrueco, né? Uma palavrinha espanhola que significa pérola de tamanho irregular. Então, inicialmente assim, até o século XVIII, acreditava-se que o barroco fosse uma forma decadente do Renascimento. Então, o Renascimento, pá, né? O auge, o clímax, e aí, de repente, ele começou a dar aquela piorada, né? Aí chamaram aquela fase piorada ali de barroco, né? Ou seja, é uma pérola, é bonito, mas não é tão perfeito como o Renascimento. Não é aquela absoluta perfeição. Essa era a ideia anterior, né? Mas aí hoje a gente já entende que é outra coisa, outro assunto, com outro objetivo, né? E essa ideia pejorativa já caiu por terra, mas o nome ficou ali, né? Arte barroca, tá bom? Mas tem essa origem. Características gerais da pintura barroca. Primeiro, composição diagonal. Então, diferente do Renascimento, que era tudo muito centralizado, muito equilibrado, assim, né? Igual a Santa Ceia de Da Vinci, aqui as coisas buscam mesmo um dinamismo, ou seja, a gente tem geralmente aquela posição dos elementos que percorre essa linha diagonal na tela. Forte contraste, então aquele chiaroscuro renascentista vai ficar ainda mais contrastante, nós vamos ter muito claro com muito escuro ao mesmo tempo, e isso foi chamado de tenebrismo. E os temas relacionados à religiosidade e cotidiano que vão aparecer aqui também, né? Com uma abertura ali um pouco maior. Lembrando que o barroco ele foi num contexto contra-reforma, então eles estavam tentando trazer a galera de volta para a igreja. Então a igreja precisava ser atraente, precisava ser bonita, então a arte caminha muito de volta ali para a temática religiosa, de ser didática nesse sentido. Tintoretto é um dos principais nomes aqui, tá bom? A gente percebe muito essa coisa do contraste, do tenebrismo, né, nas obras dele, em muitas das suas obras dele, e principalmente a composição diagonal. Olha a diferença dessa última ceia de Tintoretto para a última ceia de Da Vinci que a gente viu anteriormente, né? Essa aqui totalmente na linha diagonal, olha só. Isso aqui quebra com aquele equilíbrio, aquela coisa estática, né? Muito buscada no Renascimento, e dá um pouco mais de dinamismo, de movimento, de emoção também ali para as obras. Detalhe, emoção e sentimento também eram uma coisa buscada aqui no Barroco, tá bom? Que lindo, cara! Aqui outras obras de Tintoretto, como a Origem da Via Láctea, as musas, né? As musas, as deusas das artes, né? Da mitologia grega, faziam parte ali do séquito de Apolo, enfim, cada uma representando uma linguagem artística da antiga Grécia ali. Enfim, quem assistiu Hércules sabe quem são elas, né?
as musas, as deusas das artes. Nós somos as musas, deusas das artes e proclamadoras de heróis. Olha só que legal aqui, ó. O Reencontro do Corpo de São Marcos, essa obra é interessante porque ele trabalha muito aquela coisa de perspectiva sugerida, né? Lembra lá do desenho de perspectiva? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. Lá do ponto de fuga, então, que a gente desenhou em sala de aula. Aqui o Tintoretto trabalha bem aqui, então ele desenha em perspectiva toda a sala aqui, ó, a partir de linhas de projeção, né, que vem de um único ponto que ele esconde aqui na mãozinha dele. Então esse personagem aqui, o objetivo dele é indicar para você onde que está o ponto de fuga. Olha que interessante, né? Então a partir dele a gente consegue localizar todo o desenho ali da sala. Olha que da hora. Mó da hora, eu acho da hora. Legal! Bem louco! Caravaggio, esse cara é massa demais, né? Um dos artistas mais tops do Barroco. Ele aplicou como ninguém aquela coisa do tenebrismo, ou seja, o contraste. As figuras dele são iluminadas, ao mesmo tempo que são muito iluminadas, elas brotam da escuridão, assim. Então esse contraste é algo muito característico de Caravaggio. Detalhe, Caravaggio não era o nome dele, né? O nome dele era Michelangelo Merisi, mas para não ser confundido com o famoso Michelangelo, então chamaram ele de Caravaggio, que era o nome da cidadezinha que ele veio, né? Igual o Clark, quando chamou ele de Smallville, né? Então, pois é. O quê? Tá bom. Vamos lá. A Conversão de Paulo, né? Aqui uma das obras mais famosas dele, que mostra o momento que Saulo, né, de Tarso, recebe a iluminação de Cristo, e aí ele cai do cavalo, né, nesse momento. O cavalo some no escuro aqui, enquanto que tem uma luz em cima de Paulo aqui no chão. A inspiração de Mateus. A gente tem a Crucifixão de Pedro, outra das obras mais famosas de Caravaggio, né? Composição diagonal, veja só, tanto Pedro na cruz quanto, né, as pessoas que estão erguendo aqui, é um duplo diagonal, né, um X na tela quase. Para quem não sabe, Pedro ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, né, porque ele se achava indigno de ser morto como mestre Jesus. A cena em Emaús também, a gente tem a percepção diagonal aqui pela luz que vem aqui e passa, né, nessa direção pela cabeça dos três personagens aqui, né, Jesus e os apóstolos ali. Davi com a cabeça de Golias, né, essa é interessante porque a cabeça decapitada de Golias é um autorretrato do próprio Caravaggio. Meu Deus! Né? Ele era um cara muito, enfim, tinha uma personalidade muito tempestuosa, muito estressado. Inclusive ficou foragido um bom tempo da vida dele, né? Porque ele era procurado por assassinato. Ele era daqueles caras que saía brigando e nos duelos e, enfim, matava e fugia. E ele tinha, ao mesmo tempo, todo esse tumulto de personalidade, né? Ele muito intenso, né? Muito tempestuoso, né? Ele também carregava muitas culpas. Ele mesmo mostra isso nesse autorretrato dele aqui, onde ele desenha a si próprio morto. Narciso, da mitologia grega também, né? O carinha lá que se apaixonou, ou seja, se achava tão bonito, se apaixonou pelo próprio reflexo e morreu afogado, né? Tentando pegar esse reflexo. Porque eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? E outras obras de Caravaggio aqui, né? O chamado de Mateus, tocador de alaúde. Andrea Pozzo, esse é um dos que ganha destaque no Barroco por uma nova modalidade que vai chamar atenção aqui, que são as pinturas de teto, né? Uma coisa ali que já estava sendo trabalhada com artistas como Michelangelo, né? Que pintava todo o teto da Capela Sistina. Porém, Andrea Pozzo ele tinha uma técnica de fazer a pintura do teto em perspectiva, para dar a sugestão de que o teto nem existia, que ele era uma abertura direto para o céu. Né? E isso dava um aspecto assim, majestoso para os templos, para as igrejas e palácios, né? Como se você estivesse ali entrando na porta do céu mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Né? E olha só a diferença de abordagem, né, da igreja, do gótico para o barroco. Né? Antes, lá no gótico, as igrejas eram sombrias, enfim, escuras, aquela luzinha mística dos vitrais, aquelas gárgulas, você ia para a igreja para encontrar Deus e encontrava o capiroto lá fora.
Agora, no Barroco, nós temos igrejas belíssimas, agradáveis, assim, que as pessoas entravam e se espantavam da beleza e achavam que estavam, enfim, entrando na porta dos céus, né? Então, ele pinta elementos arquitetônicos aqui, ó, em perspectiva, de forma a parecer que está abrindo para o céu. E aí vem os santos, os anjos e etc. E ele fez isso também em palácios, né, com temática mitológica, né, como, por exemplo, a apoteose de Hércules, né, no Salão Nobre do Palácio de Liechtenstein, em Viena. É a mesma técnica, tá? Só que aqui não é mais o tema cristão, né? A gente tem o tema mitológico aqui, né, nesse palácio. Né? No caso é quando Hércules, enfim, sobe para o Olimpo, né? Rembrandt é outro nome importante aqui, né, do Barroco. Ele também é um nome, assim, a se considerar, muito conhecido na época do estilo Barroco. Uma das obras mais famosas dele é essa aqui, Aula de Anatomia do Dr. Tupi, né? Hoje nós temos o doutor aqui, os alunos de anatomia aqui, de medicina, e ele dissecando o cadáver e mostrando para os alunos. Que nojo! A Ronda Noturna, também, de Rembrandt. E Johannes Vermeer, tá? Vermeer, ele foi um dos mais famosos, principalmente por conta dessa obra aqui, A Moça com o Brinco de Pérola. Vocês com certeza já viram essa obra em algum lugar, talvez não sabiam nem o nome ou o artista, mas com certeza vocês já viram. Ela é uma das obras mais famosas ali desse período que vai do gótico ao barroco ali. Inclusive, né, rendeu ali a inspiração para um filme, né, uma ficção, né, que envolve ali o personagem de Johannes Vermeer e a Moça com o Brinco de Pérola, esse é o nome do filme, né, estrelado pela Scarlett Johansson, né, a maravilhosa Scarlett. A Leiteira, de Vermeer também. Temos El Greco. El Greco, ele é diferentão, porque ele é um artista barroco, mas ele traz um estilo bem expressivo ali, bem expressionista. Diego Velázquez, com as suas meninas, né, as famosas meninas, onde ele pinta aqui uma cena de bastidores, né? Nós temos o artista, e no momento aqui, esse é o artista, ele se coloca no quadro aqui, né? Ele está pintando essa imensa tela aqui, ó, representando, né, os pais da menininha que está aqui, a princesa, no centro da tela. A gente consegue ver os dois pelo espelho lá atrás, olha que da hora, tá? Então lá no espelho nós vemos o casal que está sendo representado na tela aqui, né? Eles estão posicionados aqui, onde nós estamos, né, para o retrato. Enquanto isso, a gurizadinha aqui, a menininha e as suas damas de honra brincam no espaço. E Bernini, que é o grande nome ali da escultura e na arquitetura também, tá bom? Bernini, ele tem uma escultura assim fantástica e a gente já vê as principais diferenças em relação à escultura ali do Renascimento. No caso da escultura do Renascimento, elas são muito mais estáticas, né? Mais paradas, mais pose. Davi de Michelangelo, por exemplo, como é que ele era? Paradão, aquela posição assim, segurando a funda dele, pose de contraposto. Já o Davi de Bernini, ele está no auge do movimento ali, ó, ele está tenso, ele está mordendo os lábios, ele está no momento que ele vai tirar a funda. Então, a escultura barroca, assim como a pintura, ela quer dinamismo, ela quer emoção e ela quer capturar movimento. Esse é o grande diferencial da arte no barroco para o Renascimento. Em relação ao Renascimento, né? Você Davi é muito da paz, o outro Davi aqui de Bernini é mais guerreiro. Opa, pulei alguma coisa aqui. O que eu pulei? Eu não sei o que eu pulei. Enfim, outras esculturas aqui. Então tá. A fonte de Tritão, né? Tritão é acho que é filho de Poseidon, não lembro lá o nome dele. É o pai da Ariel, né? Que lá é o pai da Ariel. O Rápido de Proserpina. Proserpina também era o nome de Perséfone, como era chamada pelos romanos, né? Perséfone, que foi a filha de Deméter, que foi raptada por Hades e levada para o submundo, né? Não pode! Representa ali também o ciclo das estações na mitologia greco-romana. E o Êxtase de Santa Teresa, que é uma das suas obras-primas ali de Bernini, que mostra ali uma cena referente ali, né, ao credo católico da Santa Teresa, que ela teve um momento de epifania, uma visão de um anjo, uma chuva de ouro, e o anjo atravessou ela com uma flecha.
Alguma coisa assim, eu não vou saber explicar a historinha certinho, que eu não estou por dentro desse relato. Mas ele tenta reproduzir essa cena nessa escultura, é uma das obras mais famosas dele, né? Aqui nós temos a Santa Teresa, o anjo com a flecha, e placas de metal iluminados aqui, ó, em cima, representando essa chuva de ouro sobre ela. É uma escultura belíssima, de fato. E outras estruturas arquitetônicas, como o baldaquino, né, lá para a igreja de São Pedro, lá do Vaticano. E a Praça de São Pedro, né, não foi ele que projetou a igreja, mas aquela famosa Praça de São Pedro no Vaticano, que faz esse círculo aqui com colunas, né, foi projeto de Bernini. Enfim, galerinha, é isso aí. É isso aí, meus queridos. Então, reprise aí a aula o quanto vocês quiserem, o quanto vocês acharem que for necessário. Estudem aí o conteúdo, né, enfim, teórico que vai ser postado também. E anota suas dúvidas, traz para mim, tá? Que a gente precisa discutir isso depois, ok? Vamos trabalhando aí nessa reta final para que tudo aconteça na mais perfeita harmonia, para a gente encerrar bem esse ano, tá bom? Nos vemos aí na próxima semana. Beijo na testa, fique com Deus. Tchau, tchau.